E aí, galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. A saúde não tem a ver com o resultado do Ceará, que foi ruim. O Ceará apenas empatou com o São Paulo em casa nesse campeonato brasileiro. E o Ceará precisa realmente de muitas vitórias em casa para ter aquilo que ele necessita na competição. Certo conforto para poder chegar lá à frente nesse campeonato brasileiro com a condição de não estar brigando o tempo todo contra um rebaixamento. A gente sabe que o primeiro objetivo do Ceará é manter-se na Série A do Brasileiro, mas se ele pode fazer isso bem antes e se ele fizer com rodadas de antecipação, ele pode brigar para chegar lá à frente na competição. A gente vai conversar no vídeo sobre isso, sobre essa partida do Ceará e apenas, claro, o empate diante do São Paulo, que não foi o melhor, em 1-1. Vamos conversar sobre Pedro Henrique, voltou marcando gol. Deu para perceber que a questão física não está das melhores. Acho que já no primeiro tempo ele teve uma queda física e no segundo tempo não suportou muito tempo em campo, mas a qualidade está lá. E se ele voltar com o ritmo de jogo que ele precisa ter para as próximas partidas, isso vai ser bem interessante. Vamos falar também sobre o que o Ceará fará ainda nessa semana, né? A partir desse domingo, uma nova semana, até o próximo sábado, o Ceará joga 2 partidas. Vai jogar na quarta contra o Palmeiras e no final de semana enfrenta a equipe do Vitória. Então, são 2 jogos que o Ceará precisa ter bons resultados. Contra o Palmeiras, se ele quiser seguir vivo na Copa do Brasil. E contra o Vitória, porque volta a jogar em casa, volta a precisar vencer dentro desse Brasileirão. Muito bom conversar com todos vocês, muito bom estar aqui. Agradeço de vocês sempre estarem nos vídeos, comentando, conversando, batendo papo, isso é muito legal. Quero que você deixe o seu like, por favor. Ele é muito importante para nós. A plataforma, ela avalia o seu like e vai passar os nossos vídeos para outras pessoas com seu perfil. Perfil alvinegro, um perfil que gosta de notícia, um perfil que gosta de informação. Então, agradeço demais o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, está na hora de fazer a sua inscrição. Para o pessoal que tem certa dificuldade de fazer a inscrição no canal, eu deixei na descrição do vídeo um link direto para a nossa página principal. Lá você vai encontrar inscreva-se. Aí você clica, vai virar inscrito, vai aparecer lá, inscrito. Aparece também o sininho das notificações. Eu quero instá-lo a desenvolverem aí a vontade de colocar todas as notificações. Por quê? Porque quando tiver vídeo novo no canal, você que tem todas as notificações confirmadas vai ser um dos primeiros a chegar no nosso canal, a ter a informação do vídeo novo, a poder assistir as novas informações nossas. Então, agradeço demais também pela sua inscrição no canal. É hora de um recado do nosso patrocinador, Primus Motopeças, e no retorno a gente volta para conversar sobre esse Ceará e São Paulo e as perspectivas do Ceará para uma nova semana com 2 jogos pela frente. Copa do Brasil, Palmeiras. Vitória, o jogo pelo Campeonato Brasileiro. É isso, Primus Motopeças, o seu distribuidor de bons negócios. Vamos falar sobre esse Ceará diante da equipe do São Paulo e o resultado que não foi dos melhores, né? O Ceará apenas empatou em 1-1, o Ceará começa bem a partida, já no começo do jogo consegue marcar o primeiro gol, uma bola ali que o Dieguinho foi o melhor em campo. O Dieguinho errou praticamente nada, é uma bola que
Eu acho que é o Marlon, tira, vai para o Dieguinho passa a jogada para o Matheus Bahia, no lançamento do Matheus Bahia, lançamento estupendo. Essa semana o Matheus Bahia falou sobre dar assistência, porque ele ainda não marcou em 65 jogos, um gol pelo Ceará. E ele fez mais uma assistência. A quinta dele nessa temporada está atrás só do Mugni, que tem 6, e o Pedro Henrique, num toque bonito, por cima do goleiro do São Paulo, acaba marcando o primeiro gol da partida, o gol do Ceará no jogo, o 1-0 desse confronto. O problema é que aconteceu o que tem acontecido com o Ceará nos jogos desse Campeonato Brasileiro. O Ceará faz o gol e, a partir daí, pronto, acabou o Ceará. A equipe não ataca, a equipe o tempo todo se defende. E o grande problema, o grande defeito de você se defender, porque eu entendo estratégia, sabe? Eu acho que um time como o Ceará, com a parte financeira muito abaixo do que o São Paulo tem para investir, com investimento curto, ele precisa ter estratégia para ganhar jogo, para ganhar ponto na casa do adversário, para seguir, para sobreviver no Campeonato Brasileiro muito tempo. Isso é real. Não vou num pensamento translocado de que o Ceará tinha que ir de peito aberto para cima de qualquer time aqui, se atirando porque é grande, porque precisa mostrar que é grande. Não. Principalmente nesse momento em que o Ceará volta à Série A, em que a diferença financeira é muito grande, o Ceará precisa ter estratégia. Agora, a estratégia ela precisa ter forma, para o seu time não ser engolido um tempo inteiro, como o Ceará foi diante do São Paulo. Coitado do Pedro Raul, que tem a técnica de fazer o gol, que é um jogador inteligente, que tem boa disputa de bola com os zagueiros. A bola era chutada para ele de qualquer forma. Não vinha uma bola realmente para o Pedro Raul fazer pivô, era bola chutada de qualquer jeito. E o Pedro Raul que se virasse na direita, na esquerda, no meio. E o Pedro Raul, é óbvio, não conseguiu ajudar muito ofensivamente, porque não vinha bola para ele. Ele era o cara mais avançado, os outros 9 atletas voltavam lá para perto do goleiro para ajudar na parte defensiva. Mesmo assim, o São Paulo não criou assim, grandes chances de gol até marcar o gol de empate. Olha, um cara baixinho, sobe entre 2 jogadores maiores do Ceará. Talvez essa tenha sido a falha do Dieguinho, né? Que eu disse que praticamente não falhou. Ele estava na jogada, de um lado, Matheus Bahia do outro, quando o gol do São Paulo acabou acontecendo, o gol do empate, o gol do 1-1. Pronto, talvez tenha sido essa falha. E a partir daí, o São Paulo continuou pressionando, porque queria sair do primeiro tempo, vencendo por 2-1. O Zubeldia concedeu entrevista coletiva, falou sobre isso, que ele conversou com seus jogadores, já que eles tinham empatado ali no final, para que, o acréscimo foi grande, 4 minutos, só no primeiro tempo, para que o time saísse com a vitória 2-1. E não saiu por causa do Fernando Miguel. O Luciano recebe uma bola onde ele bem poderia ter feito o segundo gol, mas o Fernando Miguel estava muito bem no jogo, muito ligado, faz uma ótima defesa, garante o Ceará ir para o vestiário empatando em 1-1. E aí, palavras do Léo Condé, ele disse que deu uma consertada em algumas coisas no time. Acho até que o time demorou um pouco, porque volta para o segundo tempo ainda com o São Paulo com mais ações, mas teve realmente dificuldades em entrar na área do Ceará. O São Paulo é um time muito rápido, é um time muito leve, é um time muito inteligente, mas ele perdeu o Ferreirinha, que era o autor das principais jogadas, e foi do Ferreirinha a assistência para o gol de empate do São Paulo. Então, esse contexto acabou dando ao Ceará uma condição de bloquear essa passagem da bola mais longe da sua área. Antes o bloqueio era dentro da área. O Ceará só conseguia tocar na bola para tirar de jogadores do São Paulo dentro da área. Eles iam tocando a bola dentro da área ou na entrada da área alguém tirava. Sem o Ferreirinha, o São Paulo perdeu um pouco isso. O drible, né? O toque rápido para receber na frente, a inteligência. O Ferreirinha está num ótimo momento. E a partir daí, o Ceará começou a ter mais a posse, começou a atacar a equipe do São Paulo, mas ainda com certa dificuldade em número de peças. Quantas vezes o Rafael Ramos correu pelo lado direito e ninguém estava com ele? O Galeano puxou a jogada e ninguém vinha com ele. O Matheus Bahia pelo lado esquerdo puxou e ninguém vinha com ele para fazer a tabela. Isso acabou complicando o Ceará.
que sim, buscou o jogo e sim, teve a melhor chance do segundo tempo de jogo, quando a bola, numa disputa ali de área, com o Pedro Raul sempre brigando pela posse da bola, a bola sobra para o Matheus Araújo, o Matheus pega de primeira, poderia ser um golaço, não venham me dizer que era um lance fácil, não era, a bola subiu, era um lance difícil na área, mas o Matheus Araújo bate muito bem, assim, ele pega muito bem na bola, só que a bola não tem a direção do gol, ela passa por cima e o Ceará acaba a partida, porque essa foi a grande chance do segundo tempo, com um empate em 1-1 e apenas 1 ponto em casa. Tudo bem, o Ceará completa 25 jogos sem perder em casa. É uma ótima média e esse destaque tem a assinatura do técnico Léo Condé. Ele transformou o Ceará nisso aí. Uma máquina de não perder em casa, uma máquina de, se possível, vencer seus jogos em casa. Mas nesse jogo o Ceará não conseguiu vencer e a gente não pode culpar só o Condé, talvez faltem peças para ele e a gente não pode culpar só a diretoria porque as peças ofensivas são as peças mais caras no mercado, mas temos um departamento de inteligência, temos um Dimas e temos aí na frente, o Dimas é o nome, né, do departamento de inteligência, e aí na frente nós temos ainda janelas de transferências e o Ceará precisa se utilizar delas. Se forem jogadores mais fáceis de contratar, que essas peças venham na janela antes da parada, porque aí é um mês de intertemporada para esses atletas que forem contratados trabalharem para serem utilizados na volta do Brasileirão. E setembro, aí uma janela maior, mais robusta, para que se contrate as últimas peças do ano. Será precisa de peças, precisa de jogadores. E a hora que ele está falando, sou eu que não sou um cara feito para ficar pedindo contratação o tempo todo, mas está muito visível que se não tiver peça de reposição nesse time, se não tiver alguma alternativa tática diferente, alternativa técnica, precisa de alternativa técnica diferente. Um cara com mais poder de decisão, um atleta com o drible, um atleta com a velocidade, um atleta com a tabela. Se o Ceará não tiver isso, ele terá muitas dificuldades para se manter ali, pelo menos no meio da tabela, até o final dessa temporada 2025. O Léo Condé falou sobre o que ele achou do resultado em si e o que faltou para o seu time, e ele até concorda com a gente nessa questão do primeiro tempo de jogo depois que o Ceará marcou o seu gol. Eu acho que o jogo hoje, assim, me incomodou muito o primeiro tempo após o gol, né? Nós fizemos o gol e a gente passou a marcar o São Paulo muito de longe, né? Deixou o Alisson muito confortável, o Luciano, o Bobadilha, principalmente esses 3 jogadores de meio, estavam tendo espaço para jogar e, consequentemente, achando o passe para os jogadores de frente, jogadores ágeis, né, de muita mobilidade, três jogadores de extrema habilidade e velocidade na frente. Então a gente sofreu, né? Eu estava torcendo para acabar o primeiro tempo com 1-0 para a gente fazer as correções que a gente fez no intervalo. Mas a partir do momento que a gente fez as correções, nós fomos bem. É claro que do outro lado tem uma equipe que está jogando a Libertadores com cancha, bem treinada, diga-se de passagem, mas a gente conseguiu equilibrar forças ali, né, e chegar a rondar a área do São Paulo. Pecamos, talvez, em alguns momentos ali, que talvez um pouco mais eu acho que nesse ponto o Sobral pode ter pontuado, talvez um pouquinho mais de calma e tranquilidade na penúltima bola ali, na hora do cruzamento, na hora do chute, mas a gente fez boas tramas perto da área do São Paulo. Já projetando o próximo jogo difícil, jogo grande, né, contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro e da América, né, que é o Palmeiras, mas a gente espera no primeiro momento recuperar bem os atletas, mobilizar. Tenho certeza que o torcedor vai comparecer em bom número aqui, né, como compareceu hoje, né? Agradecer também mais uma vez a presença do torcedor, mas tenho certeza que vai comparecer aqui e a gente espera fazer um grande jogo, um jogo forte para conseguir um bom resultado nesse primeiro tempo de Copa do Brasil. Se tem um fato positivo, passível de alguma comemoração nesse jogo, não é nem o ponto ganho, não. O ponto ganho é sempre bom, né?
Melhor do que zerar numa rodada, principalmente zerar jogando em casa, seria terrível. Mas o Ceará precisava dos 3 pontos. O 1 ponto ele não deve ser comemorado. Mas dá para comemorar a volta do Pedro Henrique. Você percebe que ele não está na melhor da sua condição atlética. Você percebe que ele cansou rápido, né? Vem de um período muito longo de inatividade, mas você percebe também a condição técnica dele, diferente de outros atacantes que o Ceará tem e que vários times têm no futebol brasileiro. Então, isso é de se comemorar. Você ganhou um jogador com uma condição técnica melhor do que os outros atacantes que hoje você tem no time à disposição. O Léo Condé falou sobre essa questão do Pedro Henrique, envolvendo aí outras questões ligadas ao ataque do Ceará. Muito importante, né? Voltou em um momento que a gente perdeu o Fernandinho, que estava crescendo de produção, uma fatalidade que aconteceu, né? Depois perdemos o Ailon, e então ele voltou em um momento bastante importante. A gente tem utilizado o Guilherme ali pelo lado do campo também, mas não é o forte dele. E também temos alguns atletas que a gente ainda pode recuperar, né, ao longo da competição. O próprio Tubarão, né, que agora está começando já a fazer as primeiras atividades com bola, logo já vai estar participando dos jogos. E o Pedro, assim, é um jogador que tem uma característica diferente, né, um segundo atacante, mas que aproxima bastante do centroavante, tem capacidade de finalização, como foi hoje. Agora é natural que nesses primeiros jogos vai oscilar um pouco até adquirir a melhor condição física, como ele estava no início da temporada, né, fazendo bons jogos quando ele lesionou, mas a gente ganha uma peça importante, sim. Outra coisa a salientar de forma positiva é o ótimo comparecimento de torcida do Ceará, de público do Ceará. Afinal, foram 46.805 torcedores, só 124 de público não pagante e de público total 46.929 pessoas presentes no Castelão. Então, um ótimo público. Bastou realmente o ingresso baixar, ter uma promoção que o torcedor realmente veio para ajudar o time do Ceará. Esse é um fator bem positivo, levando em consideração que os outros 2 públicos, o Ceará não chegou com um público de 30 mil. É claro, os ingressos estavam com preços bem mais altos. O torcedor do Ceará é um torcedor povão, então ele precisa de algo que chame ele para ir para o estádio. Para pagar o ingresso caro, pode ser uma vez no mês, o torcedor vai. Né? Digamos que esse jogo da Copa do Brasil, um Ceará e Palmeiras, aí você cobra o ingresso um pouco mais caro. Mas para os jogos no mês inteiro, o torcedor, não é que ele não queira ir, ele não vai ter dinheiro para ir. Ele não vai ter condição de pagar um ingresso caro. Com ingresso a R$30 a inteira, R$15 a meia, aí realmente os ingressos estão disponíveis para a grande maioria da torcida do Ceará poder ir ao estádio, poder ver a sua equipe em campo. Ainda falando sobre o Pedro Henrique, o Ceará tem outros reforços que ele pode ganhar no próprio grupo, né? É o caso, por exemplo, para o ataque do Fernandinho, que quando terminar esse período, o Fernandinho vinha melhorando, vinha jogando bem. Quando terminar esse período de Mundial de Clubes, a parada nós teremos, quando voltar, é o período que ele também volta, também estará à disposição. O Ceará tem um Richard que vai já fazendo alguns trabalhos específicos de goleiro, então daqui a pouco o Ceará terá o Richard de novo à disposição, provavelmente antes do retorno do Bruno, que foi goleiro titular nesse início de campeonato, até sua contusão, até o Fernando Miguel assumir. Nós ainda não vimos jogar o Bruno Tubarão, ele está na fase final de transição, ele até comemorou nessas últimas semanas, ter voltado a poder trabalhar com bola junto com o restante do grupo. Ele não está liberado ainda para treinos normais e jogos, mas já faz alguns treinos com bola, com o grupo. Então, são alguns jogadores. No caso do Bruno, a gente precisa entender o que ele é, o que ele vai ser no elenco. No caso dos outros, Richard, volta do Bruno, o Fernandinho, podem ser jogadores importantes, como a gente está vendo que o Pedro Henrique pode ser um jogador importante para o Ceará nesse envolvimento nesse campeonato brasileiro. Então,
reforços precisam vir, precisam ser contratados, e quem está voltando também precisa ajudar bastante a equipe do Ceará. O que o Ceará tem pela frente agora no Campeonato Brasileiro? O Ceará joga diante do Palmeiras nesta quarta-feira, 7h30 da noite, aqui mesmo no Castelão. O Ceará enfrenta o Palmeiras, esse jogo é pela Copa do Brasil, é o jogo de ida. O jogo de volta será na casa do Palmeiras. Por enquanto, o Ceará, tendo o primeiro jogo em casa, pode abrir uma vantagem, pode buscar chegar mais à frente no segundo jogo. O Ceará vence o jogo, ele vai levar uma vantagem para a segunda partida lá em São Paulo. Já que eu tinha uma dúvida e quis tirá-la com o Léo Condé. Será que o Ceará vai fazer uma preferência de competição pelo Campeonato Brasileiro e aí não utilizar a força máxima na Copa do Brasil? E jogou no último sábado, joga quarta, joga sábado de novo. Como é que vai ser 3 jogos em 8 dias, coisa que o Ceará só fez no início da temporada? O Condé falou um pouco sobre isso e disse que não tem preferência não. Bom, eu acho que a gente já passou por isso no início da temporada, né? Teve um momento que a gente chegou a fazer 9, 10 jogos em um mês, eu acho que foi mês de março, não sei. De uma certa forma, a gente está bem preparado para passar por isso, tanto os atletas quanto o clube, né, dentro da nossa estrutura lá, de uma boa recuperação dos jogadores. Não tem preferência, a preferência é sempre próximo ao jogo. O Ceará, sempre que entrar, vai tentar entrar com a equipe mais forte possível. É claro que pode ter questão de lesão, pode ter questão de desgaste de um outro atleta, ou até estrategicamente mudar a característica de uma peça de um jogo para outro. Depois dessa partida contra o Palmeiras, o Ceará enfrenta o Vitória no próximo sábado. São aí os jogos que o Condé comentou, né? São 3 jogos em 8 dias. E aí vai voltar a jogar fora de casa. Serão 2 jogos seguidos, no dia 12 de maio e no dia 17 de maio. No dia 12, o Ceará enfrenta o Santos, lá em Santos, e no dia 17 de maio vai enfrentar o Sport Clube do Recife. O jogo da volta pela Copa do Brasil contra o Palmeiras, lá em São Paulo, acontece no dia 22 de maio, assim como acontece aqui, 7h30 da noite. É o horário dessa partida. Essas são as próximas partidas do Ceará dentro da temporada, né? Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Alguns de vocês têm me perguntado, sim, Danilo, quando volta a Copa do Nordeste? Os jogos da Copa do Nordeste voltam depois desse Mundial da FIFA. E alguns de vocês também me perguntaram, por que no Mundial de Clubes, né? O Ceará não está inserido, não tem nenhum dos clubes nordestinos inseridos no Mundial. Por que não se faz a fase final da Copa do Nordeste? Porque não pode. A FIFA, ela não pediu, ela ordenou às confederações que estão vinculadas a ela, e a CBF é uma delas, que não haja nenhum tipo de jogo, não haja futebol durante o Mundial de Clubes. A FIFA quer tornar esse Mundial permanente e ser um Mundial como é o Mundial de Seleções, que é a grandiosidade do Mundial de Seleções para o Mundial de Clubes, e quer que nessa época nenhum torneio nacional aconteça. Eu sei que vocês vão me perguntar, mas estou falando da Copa do Nordeste, não é um torneio nacional. Acontece que a Copa do Nordeste é chancelada pela Confederação Brasileira de Futebol. Se ela fosse um torneio de uma federação estadual, talvez ela pudesse acontecer. Se ela fosse um torneio como era antes, de uma liga de futebol nordestino, de um fórum nordestino, talvez pudesse acontecer. Mas, chancelada como é pela CBF, a CBF não pode quebrar uma determinação da FIFA e, por isso, a Copa do Nordeste só deve voltar a acontecer depois do Mundial de Clubes. Aí tem aquela rodada que o Ceará tem que jogar no seu grupo para definir os classificados, e se ele conseguir se classificar, ele irá para a próxima fase, às quartas de final, em jogo único, na casa daquele que for segundo. O Ceará não será primeiro, ele pode ser segundo, terceiro ou quarto colocado. Se ele for quarto ou terceiro, joga na casa do adversário. Se ele conseguir ser o segundo, joga em casa. Se conseguir ser o segundo, seu adversário será inclusive o Ferroviário, né? O que facilita, vai jogar aqui e contra um time local. Então é isso aí em relação à Copa do Nordeste. Agora é pensar na Copa do Brasil, quarta-feira contra o Palmeiras, Campeonato Brasileiro, no sábado contra o Vitória. Você é favorável do Ceará
focar só numa competição, o Campeonato Brasileiro, deixar para lá a Copa do Brasil? Você acha que é possível passar pelo Palmeiras? Deixa aí nos seus comentários, eu queria saber disso. Queria saber também de vocês que viram o jogo, o que vocês acharam do Pedro Henrique, né? Tá voltando, já marcou um gol. A qualidade técnica dele, no meu ponto de vista, é inegável, mas eu quero saber das opiniões de vocês e o que é que vocês pensam que o Ceará tem que mudar, tem que melhorar para seguir ganhando pontos importantes nesse Campeonato Brasileiro. Quero também agradecer a todos vocês por ficarem no vídeo até aqui. Se ficaram é porque gostaram. Então eu quero o seu gostei, eu quero o seu joinha, o seu legalzinho, o seu ok. Deixe o seu like, não deixe de ir lá, clicar e colocar o seu like aqui no nosso canal, porque é importantíssimo. Então, eu agradeço demais o like que vocês possam deixar. E se você ainda não é inscrito no canal, quem sabe, né? Está na hora de fazer sua inscrição? Eu acho que sim, eu presumo que sim. Então, na página principal, você vai lá, tem inscreva-se, você clica, vira um inscrito, e virando um inscrito vai vir o sininho, vai vir a oportunidade de você determinar as notificações. Você determina todas as notificações. Por quê? Facilita para você mesmo. Quando tiver vídeo novo no canal, como você definiu todas as notificações, a notificação de vídeo novo chega rapidinho para você e você vai ter acesso às nossas informações. Então, agradeço demais vocês estarem conosco, terem participado, deixado like e também a sua inscrição aqui no canal. Fiquem com os melhores momentos desse Ceará 1. São Paulo 1, eu sei que é frustrante, mas serve para vocês verem o que aconteceu na partida. As imagens são da TV Artilheiro, as imagens são do Garibaldi Soares, a quem eu agradeço demais a colaboração sempre aqui com os seus vídeos, e agradeço a vocês também que ficaram até aqui, fazendo a nossa promessa de sempre. Se Deus nos permitir, estaremos juntos nos próximos vídeos. Até lá!